Olá, sejam bem-vindos ao nosso canal. Vamos a mais um vídeo de meditação, de reflexão. E a passagem de hoje está em Mateus, no capítulo 22. Veja bem, nós temos atendido muitas pessoas, têm buscado orientação, ajuda, oração, e muitas delas estão há anos na igreja. E elas dizem assim: poxa, eu sou uma pessoa boa, eu tenho um coração bom, eu creio em Deus, eu confio em Deus, eu pratico os mandamentos, mas eu estou depressivo, mas o meu filho está nas drogas, mas a minha vida financeira não anda, a minha vida está amarrada. E isso nos levou a refletir, consultar a palavra de Deus. Será que o fato de nós sermos bons, de nós acharmos que nós somos justos, nos dá acesso direto, imediato, automático ao reino de Deus, à salvação? Reflete aqui comigo nessa parábola. De novo, Jesus lhes falou por parábola dizendo: o reino dos céus é semelhante a um rei que preparou uma festa de casamento para seu filho. Enviou os seus servos a chamar os convidados para a festa, mas estes não quiseram vir. Enviou ainda outros servos, dizendo: digam aos convidados: eis que já preparei o meu banquete. Os meus bois e animais de engorda já foram abatidos. E tudo está pronto. Venham para a festa. Jesus está chamando o quê? Vem que eu tenho o melhor para você. Vem que eu tenho uma vida para te dar. Vem que eu vou te alimentar, você vai ter desfrute. E aí, os convidados não se importaram. E se foram, um para seu campo, outro para o negócio. Outros, agarrando os servos, os maltrataram e mataram. Aqui cabe um parênteses, veja se não é isso que tem acontecido nos dias de hoje. Se você buscar aí na internet as estatísticas, você vai ver quantos cristãos têm morrido por conta do evangelho, por conta da palavra de Jesus, nesse mundo afora. No Brasil nós estamos, vamos dizer assim, no paraíso, por enquanto. Você tem ainda aí uma suposta liberdade de expressão, um pouco limitada talvez, mas você ainda tem. A gente ainda pode falar de Jesus. Há países aí afora que as pessoas, para falar de Jesus, elas pagam com a vida. Veja se não é exatamente isso que essa parábola está retratando aqui nesse pedaço. E continua. O rei ficou furioso, enviando as suas tropas, exterminou aqueles assassinos e incendiou a cidade deles. Então disse a seus servos: a festa está pronta, mas os convidados não eram dignos. Vão, pois, para as encruzilhadas dos caminhos e convidem para o banquete todos os que vocês encontrarem. E saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos os que encontraram. Veja bem, atenta aqui agora, ó. E aí ele diz assim: maus e bons. E a sala do banquete ficou cheia de convidados. Aí você me pergunta assim: é o reino de Deus? E aí os convidados, os servos chamam a todos? O rei manda chamar a todos, maus e bons? Mas eu sou uma pessoa boa. E como é que o mal vai ter acesso ao reino de Deus, da salvação? Mas aí a parábola continua. Mas, quando o rei entrou para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial. E perguntou-lhe: amigo, como você entrou aqui sem a veste nupcial? E ele emudeceu. Então o rei ordenou aos serventes: amarrem os pés e as mãos dele e atirem-no para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Veja bem, com essa parábola, Jesus está dizendo o seguinte: olha, eu morri para salvar a todos. O meu sangue limpa cada um que aceitar o convite do reino de Deus. Cada um que me aceitar é limpo por esse sangue que foi derramado. Mal e bom, porque para Deus não existe diferença de pecado. O fulano cometeu homicídio, e eu conto uma mentirinha aqui, outra ali. Para Deus é tudo pecado. E para Satanás também é a mesma coisa. O pecado simplesmente abre uma brecha, uma legalidade para Satanás entrar na sua vida. Não importa se o seu pecado é grande ou se o seu pecado é pequeno. Deus não faz essa distinção. Nessa parábola deixa isso muito claro. Ele fala: trazei os maus e os bons. Mas aí, onde entra a diferença? Quando ele diz assim: olha, havia um que não tinha a veste nupcial. Opa, esse mande para fora da festa. Mande para fora do reino de Deus. Mande para fora do meu reino, porque esse não se limpou. Esse não se lavou. Esse veio como estava. E ele diz: vinde como estais. Mas ele não se consertou. Ele não trocou as vestes. Ele não se despiu do seu eu, das suas vontades, dos seus pecados, dos seus achismos, das suas filosofias, dos seus paganismos, da sua idolatria, da avareza,
do adultério, é uma infinidade, da falsidade. Os pecados são muitos, mas cabe a cada um analisar a si próprio, analisar o próprio coração. O que eu preciso deixar? Porque a palavra de Deus nos confronta, ela nos confronta, ela nos machuca. E naquilo que ela nos machuca é exatamente aquilo que nós precisamos mudar. Essas vestes nupciais, elas representam isso, esse eu que você precisa abandonar. Mas ele também representa o Espírito Santo. Porque a Bíblia diz que o Espírito Santo ele é o penhor da salvação. Ele é o selo, ele é a marca. Ele é a marca que garante a salvação. Então diz que quando Jesus voltar e os anjos vierem, essa marca do Espírito Santo, do batismo, de quem recebeu o Espírito Santo, é esse selo, essa garantia de salvação. Eu vou fazer um outro vídeo falando sobre o batismo nas águas e a importância do batismo no Espírito Santo, porque muita gente acha que o fato de eu aceitar Jesus e eu acreditar na palavra de Deus, ou o fato de eu ter sido batizado, de repente, quando eu era pequeno, isso faz com que eu tenha o Espírito Santo. E não é verdade. Eu também fui batizada quando eu era pequena, quando eu era criança, e esse batismo, ele não garante o batismo com o Espírito Santo, são coisas distintas. Mas eu vou deixar para um próximo momento. Então, por essa parábola, você vê o seguinte: o fato de eu ser bom não me dá acesso automático, imediato ao reino de Deus. E aí, ainda em Lucas, no capítulo 18, no versículo 18, nós temos a parábola do jovem rico. E essa parábola também é muito interessante, porque ela diz assim, olha, um certo príncipe chega até Jesus e pergunta: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Essa palavra príncipe ela é usada só por Lucas. E ela traz uma ideia, na época, de que esse jovem, ele era de uma elite judaica, ou ele era uma grande autoridade ali no meio daquela sociedade que ele estava. O fato é que esse jovem rico, ele era jovem, ele conhecia os mandamentos, ele praticava os mandamentos, mas Jesus disse para ele o seguinte: olha, uma coisa te falta. Veja, o fato de eu estar numa igreja, o fato de eu congregar numa igreja, o fato de eu conhecer a Bíblia, o fato de eu acreditar em Deus, o fato de fazer orações, de fazer jejum. E isso não te dá acesso automático ao reino de Deus. É o que a gente aprende com essas duas parábolas. Jesus está dizendo, olha, não basta ser bom, e o fato de você ser mal também não te impede, desde que você troque as suas vestes, desde que você renuncie, tome a sua cruz e siga-me. E essa renúncia é diária, todos os dias nós aprendemos, todos os dias nós renunciamos, todos os dias nós carregamos a nossa cruz para servir a Deus da maneira dele, não da nossa maneira. Não do jeito que nos agrada, mas do jeito que o agrada, do jeito que está nas Escrituras. Por quê? Lá em em Hebreus 10, no versículo 3, diz o seguinte: desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a própria justiça, não se sujeitaram à justiça que vem de Deus. Veja, nós não somos justos. O nosso parâmetro de justiça, de bondade, não são os mesmos parâmetros de Deus. E aí, aqui, já deixou claro, a gente tenta se adequar ao nosso parâmetro de justiça, mas o nosso não é o de Deus. O nosso parâmetro não é igual ao de Deus. Porque se fosse, eu não pediria perdão, por exemplo, a quem eu não magoei, a quem eu não fiz mal. Eu só pediria perdão a quem porventura eu tivesse feito mal. Mas na justiça de Deus, se eu sei que um irmão tem algo contra mim, eu peço perdão. Então veja que a justiça de Deus, do reino de Deus, é diferente da nossa. Eu preciso perdoar quem me ofendeu. Eu preciso pedir perdão a quem eu sei que tem algo contra mim e que talvez eu nem tenha feito mal a ele. Sabe? A justiça divina é diferente da nossa. E é por isso que em Isaías, no capítulo 64, no versículo 6, Isaías diz o seguinte, olha, Deus falando, né? Mas todos nós somos como um imundo, e todas as nossas justiças como trapo da imundícia. Veja que para Deus a nossa justiça não passa de lixo, não passa de sujeira, porque nós não somos justos, a nossa essência é má, né? A nossa essência ela é manchada desde Adão e Eva. Nós conseguimos praticar alguns atos de bondade, mas a nossa essência não é boa. E Jesus diz isso para esse jovem rico, olha, por que me chamas bom? Bom só há um que é Deus. Veja que Jesus ele estava na sua forma humana. Ele não estava na sua forma divina, ele estava na sua forma humana. E ele atribui a bondade apenas a quem? A Deus. Hoje, ele está na sua forma divina, ele ressuscitou. Então, hoje quem é bom? É Deus, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, que é a Santíssima Trindade. Bom, e era sobre isso que eu gostaria que você refletisse, porque o mundo tem nos feito acreditar nisso,
que o fato de nós sermos bons, de a gente amar o próximo incondicionalmente, toda forma de amor é válida, né? O importante é ser feliz. Nós estamos na teologia humanista. O homem é o centro da teologia. O homem é o centro da Bíblia. Mas o homem não é o centro da Bíblia. Deus é o centro. Nós precisamos de Deus. Deus não precisa da gente. Nós que temos que nos adequar a Ele e não Ele se adequar a nós. De repente você diz, poxa, mas eu oro, eu jejuo, eu sou um pai bom, eu sou uma boa mãe, eu sou bom filho, eu faço atos de caridade. Mas a Bíblia também traz a lei da semeadura. Se você pratica todo esse bem, não é verdade que os frutos também são para você, para a sua própria vida? Não é verdade que você faz o bem, mas que você vai colher os frutos dessa bondade? Então, você não faz isso para Deus. Você não faz isso. O que Deus ganha com isso? Com a sua oração, com o seu jejum? O que Deus ganha? E fazer o bem ao próximo é sim uma obrigação de todos aqueles que se dizem cristãos. Não é que a gente vai deixar de amar ao próximo e de estender a mão ao próximo. Mas o que eu quero que você reflita é: isso não te dá acesso automático à salvação. Isso não te leva ao reino de Deus. E eu gostaria de fazer mais um pequeno parêntese, uma última reflexão. Que na parábola das virgens nécias, eram 10 virgens, 5 prudentes, 5 nécias. Veja que elas eram virgens, estavam nos aposentos, aguardando a vinda do noivo, com as vestes brancas, segurando o azeite. Porém, 5 delas deixaram esse azeite acabar. O azeite na Bíblia também representa o Espírito Santo. Então veja que tanto na parábola da ceia de casamento, que Jesus faz o paralelo ao reino de Deus, e das virgens nécias, a gente tem um elemento ali que é o Espírito Santo. Veja como o Espírito Santo é importante. Veja como ele é o selo. Veja como ele é esse selo, essa garantia, esse penhor de salvação. Sabe? Elas deixaram acabar o azeite. O azeite se perdeu. E o azeite é o Espírito Santo. E elas eram obedientes, elas aguardavam o noivo, elas eram virgens. Então a gente supõe que elas praticavam a palavra, né? Porque estavam ali, ó, se guardando puras a chegada do noivo. Bom, gente, essa é a reflexão de hoje. O mundo tem tentado nos trazer muitos enganos. Enganos que fogem à palavra de Deus. Mas se a gente parar, pensar, ler com atenção, pedir ao Espírito Santo que fale com a gente, que fale a nossa mente, porque Deus não fala o nosso coração. Isso é um engano, né? A palavra de Deus diz que do coração fluem todas as fontes de maldade, que o coração é corrupto, que ele é mau. Então Deus fala aqui, ó, na nossa mente. A sua mente domina o seu corpo, domina o seu coração. Ele vai falar com você. Ele vai revelar para você essa palavra. Assim como um dia ele revelou tudo que eu precisava mudar, tudo que eu precisava melhorar, tudo que eu precisava deixar para trás, tudo que eu precisava abrir mão. Ele também vai falar com você, se você manifestar esse interesse sincero. Ele diz, buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Se você se voltar para ele fala, se voltares para mim, me voltarei para vós outros. Ele quer ser achado. Ele quer que você o busque. Ele quer se revelar. Porque ele fala, eu estou chamando a todos, mas nem todos se fazem escolhidos. Veja que ele mandou os servos chamarem a todos, mas muitos rejeitaram o convite. De repente, você é essa pessoa que rejeita o convite. Quantas pessoas, talvez, Deus tenha colocado no seu caminho para falar de Jesus, para te dar uma palavra, para te convidar para a igreja, para te convidar para uma reunião, para te convidar para uma meditação, e de repente você nunca tem tempo, porque você está correndo atrás dos seus interesses, da sua vida, das suas prioridades. E Deus não tem sido a sua prioridade. Ele não tem sido a sua prioridade. E o que ele diz para aqueles convidados? Os convidados não eram dignos. Longe de nós que Deus tenha misericórdia, que a gente alcance a salvação, que nós sejamos dignos, não por merecimento, mas pela fé de alcançar a salvação, porque a salvação se alcança pela fé e não por dignidade. Bom, nós nos vemos nos próximos vídeos. Fique conosco, medite conosco, deixe aí a sua mensagem, deixe a sua opinião e até a próxima, em nome de Jesus.